Então, vamos lá. Então, essa aqui é toda a introdução, tá bom? Da ressonância magnética, diagnóstico por imagem, tá? Possibilitando ver, então, cada vez mais o quê? Tecido, partes moles, gordura, sangue, tudo isso a gente consegue visualizar dentro da ressonância magnética, uma aquisição maior de imagem, tá? Como eu falei, os componentes básicos estão aí, que nós vamos ver um por um. Então, olha só, nós temos aqui o magneto, que é aquela parte, aquele tubo onde vai se passar o aparelho de ressonância, onde é o aparelho de ressonância magnética. Dentro nós temos as bobinas de gradiente, as bobinas refradoras. O que é isso? Tudo aquilo que vai fazer com que receba, que capte essa energia eletromagnética, essa radiação eletromagnética. Aqui, a gente não usa radiação ionizante. Aqui é uma delicinha de trabalhar. Por quê? Porque não tem radiação ionizante, tem radiação eletromagnética, tá? Então, nós temos aqui, aqui a gente chama cabine de RF, ou gaiola de Faraday. Essa aqui, a gaiola de Faraday, é a parte onde vai se passar, dentro vai ter bobina, magneto, que tem que ser toda formada para que não haja interferência da parte exterior com a parte interior, já que a gente está falando de radiação eletromagnética, tá? Então, aqui, esses receptores, deixa eu só adicionar um pouco aqui. Esses receptores aqui, essas bobinas vão fazer, essas bobinas vão gerar essa onda eletromagnética, esses pulsos, a gente chama de pulsos. Esses receptores, que a gente chama também de antena, eles vão pegar e vão digitalizar para o computador. O computador é que vai gerar esses pulsos eletromagnéticos, tá? É um campo magnético que estará sempre ligado, mas os pulsos, na hora do exame, quem vai dar é o computador. E vai fazer esse ciclo vicioso, tá bom? Desculpa que aqui tá muito gelado. Então, esses pulsos que vai dar, esse círculo vai fazer com que realize-se o exame de forma mais concisa, de forma mais rápida. O povo tá aqui, calma. Pronto. Continuando aqui. Nós temos os tipos de magneto, nós temos 3 tipos de magneto, tá? Que é essa parte aqui. Esse aqui são os magnetos permanentes, tá? Que é chamado de campo aberto, tudo bem? Então, ele é um campo mais aberto, ele não emite tanta radiação eletromagnética assim, ela é considerada um pouco baixa. A unidade que a gente mede esse campo magnético é chamada de Tesla, ok? Esse Tesla que a gente utiliza, essa máquina aqui, ela é de campo eletromagnético aberto, tá vendo aqui, ó? É um campo totalmente aberto. Então, consequentemente, é muito pouco, é muito baixo o campo magnético entre ele e ele, como os outros que a gente verá, ele não pode ser desligado, tá? Vamos lá. Eletromagnetos, tá? É o segundo. Esses magnetos, prestem bastante atenção na diferenciação entre eles, ó, dica de prova. A diferenciação entre os vários tipos de magnetos. Isso é muito boa. Olha só. São construídos por enrolamentos de fios e bobinas, onde a passagem de corrente elétrica irá lá introduzir o campo magnético, tá bom? Pode ocorrer na presença da resistência elétrica, que são magnetos resistivos, ou os magnetos supercondutores. Então, essa aqui é a parte interna na sua carcaça, que a gente fala do aparelho de ressonância magnética. É aqui onde vai ver toda essa energia, toda essa radiação eletromagnética e aonde vai socorrer os pulsos, tá? Nós temos os supercondutores, tá? Que são aparelhos mais fortes, aparelhos que são de campo fechado, então só aquela parte lá vai receber o campo eletromagnético. E eles também eles ficam numa temperatura muito alta, porque esses supercondutores, ele tem uma condição de fazer esse procedimento muito rápido e fazer o procedimento com alta intensidade,
vai requerer energia, então vai requerer que esse aparelho esquente, então precisa também ficar num ambiente frio. Precisa que essa sala seja muito fria para poder dar conta de estabilizar a condição do seu aparelho, tá? Aqui uma temperatura próxima a zero, foi o que eu expliquei, não irá oferecer resistência elétrica atingindo a chamada condutividade. Vamos lá, próximo. Apesar do alto custo de produção e comercialização mais alta e maior necessidade de controle, durante sua operação, os magnetos supercondutores são mais utilizados no mercado, atingindo valores superiores a 1,5 Tesla. O que é? Valor do campo eletromagnético, o Tesla. Hoje, as maiores empresas que oferecem esse exame de ressonância magnética vêm com um aparelho de até 3 Teslas. Quanto maior o campo magnético, maior vai ser a obtenção de imagem. Quanto maior o campo magnético que vai percorrer o seu paciente, melhor vai ser a captação pelos receptores e melhor vai ser a formação de imagem entre eles. Princípios físicos de ressonância magnética. Propriedade física por núcleos determinados que, quando subestimados a um campo magnético, são excitados por ondas e rádios de determinada frequência de Lemur. Emite rádio-sinal por causa captada uma antena e transformada em imagem. Diferente lá da tomografia, isso aqui é a radiação eletromagnética, ou seja, quando o corpo do paciente ele entra em contato com esse campo, nós temos os nossos átomos de hidrogênio que estão bagunçados. Eles estando bagunçados, quando eles entram nesse campo, eles fazem um alinhamento, eles alinham. Quando eles alinham, é nesse momento que tem a obtenção de imagem, tá? Faz mal? Não, não faz mal. Por quê? Porque essa diferenciação do campo, ela vai fazer vai surgir um efeito biológico dentro do seu corpo, mas não a ponto de trazer algum malefício, entende? A não ser se você tem alguma deformidade, né? Você tem alguma anomalia que impeça, não chega a anomalia, mas alguma patologia, que são patologias muito raras, se vocês não podem fazer o exame de ressonância magnética. Mas é muito raro, porque o que ele causa dentro do organismo, ele é muito fraco em relação ao nosso sistema já formado. O problema seria se fosse uma formação fetal. A gente vai ver, por exemplo, pacientes grávidas. Pacientes grávidas elas são sujeitas a esse exame, porém, sendo sujeitas a esse exame só no princípio de justificação, tá? Vamos lá. Continuando, o átomo utilizado em hidrogênio por ser muito abundante no corpo. Para além disso, verifica-se maior sensibilidade magnética, maior a diferença do tecidos patológico e tecido normal. Então, é por isso que a gente utiliza, a gente é feito o átomo de hidrogênio, porque ele é mais sensível à parte do corpo, ele vai ser mais suscetível a esse campo eletromagnético. Olha só o que acontece. Aqui são os nossos átomos de hidrogênio em forma natural. A partir do momento que ele entra em contato com o campo eletromagnético, sendo ele de 0,5, de 1, de 3, de 20, não existe de 20 ainda, tá? Não, mas só um exemplo. Mas a partir do momento que ele entra nesse campo eletromagnético, eles alinham, a partir daí os receptores vão conseguir fazer a formação da imagem e vai conseguir levar lá para o seu computador e você vai conseguir trabalhar em cima dela. Determinados elementos do corpo humano representam núcleos ou capacidade quando submetidos a um campo eletromagnético. Seguinte, eu vou falando das bobinas ou antenas de ressonância magnética. É isso aí que vai enviar o sinal ou vai receber o sinal, tá bom? Uns recebem, outros mandam. Outros recebem e mandam. Essas bobinas ou antenas que a gente tem, eles que vão fazer esse procedimento, que vão enviar os pulsos para que possam ser recebidas as imagens ou que possam ser também meios de condução para ativar a formação da imagem nesse campo eletromagnético. Olha só, nós temos aqui antenas de volume,
Então, nós temos aqui o adefato cerebral, aqui o uso do corpo, o joelho, que eles vão fazer com que eles emitem o pulso e também recebem o sinal de volta. Aqui também, aqui no caso da mama e aqui no caso da mesa que nós fazemos a partir da coluna, eles só recebem o sinal, eles não emitem pulso, bom? Essa parte aqui, vocês não precisam focar tanto do que é o que. Vocês precisam saber que as antenas, as bobinas, são mais de bobinas. Por que fala que é antena? Porque a antena faz a recepção do sinal, beleza? Então, vocês precisam saber o quê? Que existe vários tipos de bobina para vários tipos de membros do nosso corpo. Para vários membros do nosso corpo, que vai fazer com que você receba ou que você pulsione esse sinal, ok? Sem isso aqui, você não consegue fazer seu exame de ressonância magnética. Vamos lá, sequências. Lembra que eu falei que tem pulsos? Vou explicar direitinho para vocês como é que funciona. Nós temos o tempo de TR, tempo de repetição, e o tempo de eco. O que é o tempo de repetição? É aquela sequência de pulsos no corte. Então, cortou, fez o corte, quanto tempo de repetição precisou para finalizar esse corte? E tem o tempo de eco. O que é um eco? Um eco, né, quando você chega, por exemplo, num vale, aí você fala oi, e ele faz oi, 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 oi. E não vai perder nessa força? Qual é o tempo que começou, você soltou esse pulso, você soltou oi, e foi diminuindo até chegar a zero. Isso é um tempo de eco. A partir do momento que tem um tempo de eco, isso aqui é o tempo de pulso. Esse tempo de pulso, você tem que, quando acabar, tem que ir outro, tem que ir outro, tem que ir outro. Porque se deixar um tempo, se deixar um pulso aberto, não vai fazer a formação da imagem, vai fazer com um buraco, entendeu? Muitos computadores até não fazem. A partir do momento que não tem pulsação, que não consegue captar a frequência, ele já cancela e não tem formação de imagem, tá bom? Então, presta atenção. Tempo de repetição, tempo que decorre entre a repetição sucessiva da sequência de pulso. Quanto tempo aquele pulso repetiu? Falou, oi, 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 diminuiu, foi um pulso. De novo, oi, 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 acabou, outro pulso. Quanto tempo de repetição teve que repetir esse pulso até fazer a formação completa do corte da imagem, tá? Diferenciação de sequência. Vamos para frente. Desculpa eu estar assim meio rápido, mas é porque na verdade é para ter 40 minutos só e a outra teve 1 hora. Mas assim, vou fazer assim. Se vocês tiverem muita dificuldade ainda, pode mandar as perguntas para mim, tá? Pode falar comigo lá que a gente dá um jeito, a gente ajuda, tá bom? A gente tá aqui para ajudar. Nós temos a ponderação T1 e T2. T1 e T2. Lembra que tinha janelamento na tomografia? De partes moles e parte óssea. Aí tinha o pulmão, parênquima. Não tinha essas janelas? Aqui também tem. Só que não é janela, é ponderamento. Porque não é radiação ionizante, radiação eletromagnética. Temos ponderamento de T1 e T2, são os mais comuns que vocês precisam saber. Tem outros, tá, que são utilizados, vou mostrar para vocês. Mas, assim, por base, só esses dois, tá bom? Porque tem esses dois e também tem um que é mesclado dos dois, que eu vou explicar, mas vamos focar nesses dois. Primeiro, T1, nessa ponderação contraste entre tecidos é otimizado, se utiliza de TE e TR curto. Ou seja, nós temos aqui um tempo de eco, um tempo de repetição curto. O tempo de eco que faz esse pulso, até perder a força, é muito pouquinho. Ou seja, se é muito pouquinho, ele também vai se repetir de forma pouca. Se ele vai se repetindo, a imagem vai ficar um pouco mais clara em relação a T2, que é um pouco mais escura, tá? Aqui nós temos, ao contrário de TI, existe um maior contraste para tecidos e TR e TE longo. Então, além do eco ser grande, o espaço de eco ser grande, a repetição dele também é grande. A repetição sendo grande também, você consegue ver estruturas melhores, por exemplo, de partes moles. Você consegue ver melhor uma estrutura de parte mole em T2 do que em T1, ok? Olha só a diferença.
de T1 e T2. Aqui nós temos um corte coronal, tá vendo? Da parte aqui da face, incluindo o crânio. Nós temos aqui ponderamento em T1 e ponderamento em T2. Às vezes, algo que você não consegue visualizar aqui, quando você muda a janela, porque não é janela, ponderamento, quando você muda o ponderamento, você consegue fazer a visualização melhor de qualquer estrutura que você delimitou. Aí, essas aí próximas vão variar, vão pegar de origem a T1 e a T2, tá bom? Tem a T1 e a T2. A DP, que é a densidade protóica, ela é um mesclado entre um e outro, é um meio termo entre um e outro, e os outros vão vir de acordo com T1 e T2. Quer ver? Espinheco, tá? Tem espinheco e tem espinheco duo. Ou seja, durante um período, durante um tempo de repetição, o tempo de eco dele foi duplo. Então, ele foi e foi de novo. Entendeu? Aqui embaixo, ó, nós temos o sinal. Aqui nós temos o tempo de eco e o tempo de repetição. Olha, aqui nós temos 90 e aqui nós temos 90 também. Esse é o tempo de repetição. Quando nós temos o espinheco, ele vem aqui, dá um pulso, tá? Que é o alto, dá um pulso, tem o tempo e volta. Quando nós temos, por exemplo, duplo espinheco, ele dá 2 pulsos aqui, entre 90 e 90, ok? Então, nós temos aqui o tempo de repetição, aqui no gráfico, e o tempo de eco. Aí nós temos grade e eco, fecha espinheco, o T2 estrela, o turbo espinheco. Isso aí é tudo está relacionado à velocidade e o tempo que esses pulsos dão. Então, a partir do momento que eles dão esses pulsos, que é chamado de spin, que é o tempo que o átomo de hidrogênio, ele está desestimulado, ele alinha. Aí depois ele volta a estimular, ele alinha. A partir do momento que dá o pulso, ele alinha o átomo de hidrogênio, você consegue captar a imagem. Então, qual é o tempo necessário de um entre outro pulso para você fazer a formação da sua imagem? Para ver realmente o que você quer. Isso aí, somos nós, técnicos, que decidimos através dessas ponderações, tá? Olha só, aqui nós temos T1, só para dar um exemplo de como é que fica a imagem diferente. T2, esse aqui é o flare, também é um tipo de ponderação. Aqui nós temos o PD, aqui nós temos GRE, que é o gradiente. Então, olha a diferença que fica essas imagens a partir do momento que você muda a ponderação. Se lá a gente tinha na tomografia, a gente mudava a janela, aqui a gente muda a ponderação. Lá só tinha janela para partes moles e janelas para parte óssea. Aí tem pulmão, que tem as 3, parênquima, esses são os tipos de janela. Aqui tem mais janelas, então tem um jeito de você visualizar melhor a sua estrutura. Aqui, ó, outro exemplo. Isso aqui, tá vendo? Tem acúmulo de líquido aqui. Esse paciente possivelmente já foi, tá? Então, tem acúmulo de líquido aqui na parte do encéfalo, tá? Esse aqui sem contraste em T1. T1. Aqui nós temos T1 e aqui nós temos T2. Olha só. Aqui nós temos o Fiesta, que também é um outro ponderamento, que ele utiliza mais, ele de partes mais brilhantes. Pessoal, eu geralmente não costumo usar ele, porque se brilha muito a estrutura, às vezes sobrepõe uma a outra. O pessoal gosta de usar para brilhar, assim, para deixar a estrutura bem mais brilhante, o pessoal usa mais contraste. O flare e o gradiente. Tá vendo que no gradiente a gente não consegue ver quase o osso? Então, depende muito do que você quer visualizar na sua imagem. Você muda a ponderação. Artefatos de movimento. O que vai fazer com que a sua imagem ela fique de um jeito que não dê para diagnosticar? Por exemplo, esse artefato de movimento que causa borrões manifesta-se como a gente chama de imagem fantasma. Porque se o paciente mexe, então ela fica tremida. Se ela fica tremida, fica uma sombra entre um e outro. O
Por exemplo, o pulso deu um salto, só que o paciente mexeu, então fez duas imagens, uma em cima da outra, porque o pulso não conseguiu acompanhar a formação dessa imagem, certo? Olha só, duplicidade, quando você vai mexer na imagem, e aí tem o seu FOV, tem um campo de visão, só que você vai mexer na imagem, você acaba duplicando essa imagem, então dá erro de duplicidade. Você deixa uma imagem em cima da outra. Quando você vai mexer na sua imagem, você duplica ela, porque, por exemplo, você quer visualizar um outro tipo de corte, só que você acaba botando uma em cima da outra, e muitas vezes não dá para mexer, você vai ter que repetir o exame. Tá? Artefatos, e o que é zíper? Os artefatos é tudo, lembrando, artefato é tudo aquilo que influencia na qualidade da sua imagem, que faz a sua imagem não ficar boa, tá? Demonstra imagem através de uma linha elevada de intensidade. É quando a entrada de frequência na sala de exame durante a requisição. Sabe que isso aí? Deixa a porta aberta. Você deixa a porta aberta e aí o campo eletromagnético não vai ficar só naquele local, vai causar interferência com outra coisa ou com outro artefato que está causando, então vai interferir na sua imagem. A gente fala artefato de zíper. Esse artefato de zíper é simplesmente alguma coisa, ou você deixou a porta aberta, que é o mais comum, o paciente entrou com o celular, acabou com o celular do paciente, tá? Porque acaba com as configurações, muda a configuração, o paciente perdeu o celular e ainda mais fez com que a sua imagem não ficasse uma imagem nítida. Segurança em ressonância magnética, tem que manter o local totalmente seguro e prestar atenção nos seus pacientes, se ele não está com moeda, se ele não está com caneta, se ele não está com chave, dentro da sala de exame, porque o campo eletromagnético vai puxar e você tem muitos problemas para tirar esse artefato. Dependendo do artefato, se for um artefato pequeno, você consegue tirar com muita dificuldade. Se for um artefato maior, você acaba estragando o seu aparelho. Então, prestar atenção aos pacientes, não deixar eles fazerem esse tipo de... entrar com esse tipo de artefato, aliança, brinco, nadinha, porque causa muito problema e atrasa também o procedimento. Olha aí, chegou com a maca, né? Aí o campo puxou, acabou com o aparelho, porque para tirar isso daí é muito difícil, porque o campo eletromagnético é um campo que não se desliga, tá? E aí o que acontece? Puxou a cadeira, a maca, e aí acabou estragando o aparelho. Caneta, prego, chave, celular. Pelo amor de Deus, não deixa o seu paciente estar com o celular, porque vai apagar tudo, vai estragar o celular e vai danificar a sua imagem. Capaz até do campo eletromagnético puxar. Nós temos o guinche. O que é guinche? Procedimento de segurança que você faz quando você vê que o seu aparelho está esquentando demais. Ou quando você vê que o aparelho está esquentando demais? Quando você percebe na imagem que a imagem está ficando muito borrada. E você vê que tem um alto aquecimento desse aparelho. Aí duas coisas. Se ele está esquentando muito e é de um caso emergencial, você aperta o guinche, que vai fazer com que a liberação do hélio, porque tem o hélio está em cima, que está refrigerando o aparelho. Mesma coisa, por exemplo, da radiologia convencional, que tem o líquido que sobe a ampola e refrigera, aqui também, só que aqui é hélio, tá? E esse hélio, você vai liberar ele para ele possa esfriar totalmente o aparelho e não possa causar um acidente, tá bom? Mas geralmente, quando você está vendo dificuldades muito grandes na formação da imagem, que você sabe que é o seu aparelho que está esquentando muito, você aí chama um responsável para poder mexer no equipamento sem precisar danificá-lo, ok? Isso aqui mesmo é só para um procedimento de segurança de emergência, ok? Próteses implantes. Tomar cuidado com próteses implantes também, alguns tipos de DIU, tá bom? Alguns tipos de DIU também, eles não são adequados, então por isso tem que fazer todo um protocolo, ver se o paciente tem implante, ver se ele está com aparelho auditivo, se ele pode tirar o aparelho auditivo, se ele está com aparelho, se esse aparelho vai danificar
se ele vai danificar a formação da imagem, se o paciente vai causar desconforto no paciente. Então, com todos esses requisitos, tem que tomar mais cuidado do que a gente teria lá na tomografia. Porque tem até tipos de maquiagem, tipo de cabelo, unha, gente. Unha, tem gente, mulheres que fazem a unha e botam algum tipo de metal, algum tipo de alguma coisa e puxa e incomoda. Então, é todo um cuidado que a gente tem que ver antes de fazer o exame de ressonância magnética. Porque apesar das pessoas, da gente falar, da recepcionista falar que não pode, porque fazer a preparação antes, né? Então, na preparação, fala que não pode vir, os pacientes ainda temem e faz isso. Então, se acontecer algum desconforto, alguma coisa, um acidente, vai culpar o técnico que estava no local. Então, a gente tem que ter extremo cuidado em relação a isso, tá? Aqui os outros, tatuagem, Parkers estimuladores. Parkers e estimuladores não podem fazer. Pessoas que têm isso não podem fazer ressonância magnética. Isso aqui é como se fosse um marca-passo, tá? Um marca-passo cardíaco, que aí tem um marca-passo pulmonar, que aí a pessoa vai e eles dão pulso para as pessoas poderem respirar melhor, consequentemente, o coração também bater numa certa frequência, então isso aí é fixo, não pode tirar, consequentemente a pessoa não pode fazer. Gravidez, mulher grávida só a partir do 3º mês, com justificativa. Se não tiver justificativa médica, não tem como fazer. Se vir uma gestante de 3 meses, mas o médico quiser, você vai ter que fazer. Agora, se não tiver justificativa, não tem como. Produto de contraste, nós vamos ver que o contraste na ressonância magnética é o contraste baritado, é o bário, tá? Não adianta você botar iodo, porque não vai adiantar muita coisa. E paciente com claustrofobia, né? Geralmente aquele que eu mostrei para vocês de campo aberto, aquele aparelho de campo aberto, magneto de campo aberto, ele é para essas pessoas que têm claustrofobia, que não conseguem ficar muito tempo naquele ambiente. Então, tem que preparar o paciente também, dizendo que ele vai ouvir barulho, dizendo que o barulho que ele escuta é dos pulsos, que ele precisa ficar quietinho, essas coisas assim, tá bom? E o contraste que eu falei, o contraste varitado, tá bom? O bário, desculpa, gente, perdão, que bário, é gadolinho, perdão. Contraste varitado, eles geralmente utilizados em radiografias e exames contrastados, tanto na tomo quanto na radiologia convencional. Perdão, contraste é gadolinho. Quem escreveu aí apaga. O gadolinho é que tem a substância necessária para poder visualizar melhor a estrutura e aí vai poder fazer com que essa campo eletromagnético possa reagir em relação a ele. O iodo e o bário, eles não dão esse contraste, eles não respondem a esse campo eletromagnético. Nossa Senhora, é o gadolinho, confundi legal, desculpa. Então, o gadolinho, ele é o único contraste em ressonância magnética que vai funcionar, tá bom? E aí, ele é aplicado no paciente, também pelo médico ou pelo técnico em enfermagem, para a gente poder visualizar. Olha aí, um TC ressonância magnética de coluna, com contraste e sem contraste. Aqui, com contraste, a gente consegue fazer a visualização aqui da coluna vertebral melhor do que nessa aqui. Aqui a gente consegue ver mais a parte muscular. Aqui não. Aqui a gente consegue ver mais a parte interna aqui da medula espinhal. Os discos intervertebrais a gente consegue fazer melhor visualização, tá bom? Então, aqui sem contraste e com contraste. Então, leitura de ressonância magnética. Essa é só uma curiosidade para vocês, porque quando vocês fizerem uma especialização ou algo parecido, eles vão pedir para que vocês leiam as imagens de ressonância magnética, tá? Eu ia fazer isso com vocês, mas como a gente está muito em cima da hora, vou só falar como é que se faz. Para você ler uma imagem de ressonância magnética, você tem que falar
o que é o corte, se ele está, qual é a ponderação dele, tá? E você tem que falar delimitação, tá bom? Por exemplo, dá um exemplo. Você fala assim, essa primeira imagem aqui da coluna. Imagem de ressonância magnética em corte. Você vai falar primeiro corte. Axial, sagital ou coronal. Então, imagem de ressonância magnética em corte sagital, tá? Em corte sagital, com delimitação ponderada em T1, com delimitação anterior e posterior. Então, você vai fazer a delimitação dele, vai falar o ponderamento, vai falar um corte, ainda vai falar as estruturas anatômicas. Então, de novo, vamos lá. Imagem de ressonância magnética em corte sagital. Em corte sagital, ponderada em T1, com delimitações anterior e posterior, demonstramos as seguintes estruturas anatômicas. Aí tem coluna dorsal, discos intervertebrais, medula espinhal, e aí você vai falar todas as estruturas anatômicas que tem dentro da imagem. Essa outra aqui, também de coluna, imagem de ressonância magnética, ponderada em T2, aqui a gente já é T2, tá? Ponderada em T2, com delimitação anterior e posterior, em corte sagital, demonstrando as seguintes estruturas anatômicas. Aí você vai falar a mesma estrutura do outro. Aqui, imagem de ressonância magnética ponderada em T1, em corte axial, com delimitação anterior e posterior, demonstrando as seguintes estruturas anatômicas. Disco intervertebral, colo da vértebra, aí aqui nós temos processo espinhoso e assim vai. Olha outra aqui. Isso aí para vocês já irem se acostumando, porque nós temos que fazer leituras de imagens desse jeito, tá bom? Outra aqui. Imagem de ressonância magnética ponderada em T1, aqui é T1 também, tá? Ponderada em T1, em corte axial, com delimitações, aqui ó, delimitações anterior, posterior, direita e esquerda, porque ele tá pegando toda a estrutura do crânio, tá? Com delimitação direita e esquerda, demonstrando as seguintes estruturas anatômicas: órbita calotocraniana, hemisfério cerebral, hemisfério, e assim vai. Próximo. Imagem de ressonância magnética em corte coronal, ponderada em T1, esse aqui é T1 ainda, com delimitações direita e esquerda, se você perceber que não tem a parte superior nem a inferior, senão teria pegado ela toda. Delimitações direita e esquerda, demonstrando as seguintes estruturas anatômicas. Então, você vai falar as estruturas, não todas, mas as principais que você consegue que a imagem está te dando. Aqui é a mesma coisa, imagem ponderada, esse aqui é T2, imagem ponderada em T2, com corte sagital, demonstrando, com ponderamento anterior e posterior, tá vendo? Só frente e atrás, você não tá vendo o lado direito e o lado esquerdo. Ponderamento, com delimitações anterior e posterior, demonstrando as seguintes estruturas anatômicas. Aí você vai falar das estruturas anatômicas. E assim vai. Isso é um bom treinamento para vocês fazerem, tá? Para vocês conseguirem identificar o que é T1, o que é T2. Geralmente varia. Varia. Não precisa botar, por exemplo, espinheco, fecha espinheco. Geralmente é só T1 e T2 mesmo, que eles pedem. Então, você falar delimitação. O que você está vendo na imagem? Se é parte direita, se é parte esquerda, se é superior, se é inferior, colocar o corte, treinamento de leitura de ressonância magnética é muito importante. Para isso, tem que saber diferenciar ponderamento e para isso também tem que saber toda a noção de estrutura anatômica. Certinho? Vou finalizar, como eu falei, mas vou deixar aberto lá no Google Class para vocês perguntarem. Podem perguntar. À noite vai ter de novo, tá bom? 6h30. Só que vocês não precisam participar, porque vai ser a mesma revisão que teve agora. Agradeço a participação de vocês.
estudem, boa sorte na prova. E vocês sabem que qualquer dúvida em relação a esses conteúdos, vocês podem chamar. A prova, ela será online, tá bom? Só não se sabe como, ainda qual vai ser o programa, acho que vai ser o Google Form, não sei, mas vocês vão ser avisados, podem ficar tranquilos, para poder fazer a realização da prova, que será online, não apareçam aqui, vai ser a prova online, tá bom? O horário direitinho e a plataforma vão ser avisados para vocês na coordenação, tá? Gente, um abraço, um beijo, obrigado. Tomara que tenha ajudado vocês na revisão, apesar, como eu falei, é muita coisa, mas eu tentei resumir bastante, focar um pouco nas coisas que a prova ia cobrar, tá? E fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Em breve nós nos veremos.